Olha, não tá nada fácil, porque, né, como vocês devem saber, a gente tem 2 filhos. O Giovanni, ele é autista, a Cecília tem 6 anos, né, completou 6 depois do acidente. E assim, é difícil para mim ter que responder perguntas que eu não sei o que responder, né. O Giovanni, pela condição dele, ele não consegue expressar sentimento, então ele já teve 2 crises bem sérias. Uma delas, ele fugiu de casa e ele dizia que queria o papai, sabe? Então, assim, não está sendo fácil lidar com toda essa parte, além de lidar com a minha perda, porque a gente estava junto há quase 27 anos, né, de casamento, ter que lidar com esse processo do luto deles, né, que assim me deixa assim mais que eu mais sinto, assim, porque eles perderam a oportunidade de conviver com uma pessoa que era ímpar, sabe? Era paizão, era um cara assim que era bastante querido, sabe? Eu até falei na época do acidente que eu sabia que o meu marido, ele era querido na cidade, mas eu não fazia ideia do quão, pela toda comoção que teve com o pessoal. Até porque ele e a família toda tem uma ligação muito forte, né, com a igreja, principalmente a igreja do bairro Pissarras, a São José Operário. A gente sempre foi dali, a gente sempre estava envolvido, ajudando nas celebrações. Então, assim, mas eu digo no modo geral, assim, sabe, da cidade. Apesar dele ser daqui, né, ele não era uma pessoa política, não era uma pessoa tão, eu imaginava, né, tão conhecida, mas a comoção das pessoas, eu acho que também a forma que foi, né? Isso fez com que a violência do acidente também fez com que isso acontecesse, né? Daí teve amigos que me fizeram um suporte. Há uns 3 meses atrás eu tive uma crise, né? Fiquei bem ruim. Aí eu procurei ajuda daí, mediante a profissional, mas da área do SUS, né? E até então eu me trato, retorno ao trabalho amanhã, espero que tudo certo, porque abalou assim, geral, assim, a família, meus pais, meu pai 1 mês depois infartou, minha mãe ficou doente, nossa, foi assim, uma coisa atrás da outra, assim, sabe? Porque tudo aconteceu na frente da casa deles, né? Que é na esquina da minha casa, que, né, eu cheguei à conclusão que eu vou ter que sair um pouco dali, porque não consigo. Eu passo ali as cenas, a imagem, porque quando eu cheguei no local, eu cheguei antes da emergência, então eu me joguei debaixo do carro, eu vi ele. Então, assim, tudo isso ainda fica na minha mente, assim, sabe? Eu falo que o nosso erro na época não foi expor, assim, dessa forma, mas é porque o emocional ali abalou de um jeito que eu nem pensei nisso, na verdade, sabe? E aí eu tava já pensando, porque assim, eu tive muitas pessoas que me apoiaram durante todo ali o mês, todo o acontecido. Então eu devia, assim, uma explicação para eles também, sabe? E acabou que, coincidentemente, né, saiu o resultado do Ministério Público, né? E aí foi onde a gente decidiu expor a situação. Porque, claro que tem, ó, diz que me diz que, né, e tem muita gente achando, já me procurou nas conversas, achando que eu tô tendo algum apoio da outra parte. E eu não tive. Para ser bem sincero para vocês, eu não vi a cara dele ainda, desde o acontecido. Porque quando eu cheguei no local, antes até da emergência, ele já não estava mais, ele já tinha fugido de lá. E quando eu saí com o Ivan, né, para o pronto-socorro, aí eu soube que depois a polícia chegou e ele voltou, né? Ele foi, eu acho que, chamado a voltar, sei lá. Mas desde então, nada. Assim, uma filha dele que veio no dia seguinte e eu acolhi, uma filha não, acho que é a única filha mulher que ele tem. Porque assim, ela me pedindo muito desculpa, chorando muito, e eu falei pra ela não estava no volante, né? Então eu não vou dizer que ela teve culpa porque não foi, mas que o pai foi responsável, porque eu acho que qualquer pessoa que saiba dirigir é automático. O que passar na tua frente, tu freia.
tu para. Uma bola, uma criança, um cachorro, e ele não fez isso. Eu falo assim que ele agiu como se ele estivesse passando por cima de qualquer coisa. Porque se ele tivesse parado, o Ivan estava vivo. Durante a instrução processual, nada obsta de eventualmente a gente constatar um dolo eventual, né? Que seria ele assumindo o risco, mesmo sabendo que poderia causar aquilo, assumiu o risco e matou o Ivan. Porque a imprudência dele é em 3 vertentes. A primeira, em alta velocidade. A segunda, que após bater no Ivan, não parou o veículo. Ele continuou acelerando, tentando se evadir do local. E foi justamente aí que trouxe o óbito do Ivan. Porque quando ele tenta se evadir e tenta fugir, ele arrasta o corpo junto, a alguns metros. E é isso que ocasiona a morte. Pode ter um dolo eventual aí, mas tecnicamente precisa de uma instrução para que a gente possa pormenorizar melhor. Foi agendada uma perícia, dia, data, horário, local, e o investigado ele simplesmente não apresentou o veículo para essa perícia, tá? Então não foi possível fazer ela e a gente constatar, tá? Referente a isso. Mas se ele fugiu é porque com certeza certo ele não estava. E diferente do que ele falou, que a família quer só dinheiro, não. Não só a família da Gisélia, mas toda a nossa sociedade aqui, o que nós esperamos é que as pessoas que cometem qualquer tipo de crime sejam responsabilizadas. Então o que nós esperamos é que a denúncia seja recebida e que após todo o trâmite processual ele seja condenado nos ditames ali da lei, não só na esfera criminal, mas também na esfera civil. Pague pensão a essa família, pague indenização por tudo que fez. Algumas das citações justamente nesse ponto, que a família não foi procurada em momento algum para receber esse auxílio ou essa reparação. Nunca, nem por questões de auxílio, nem por pedido de desculpa, para nada. Sempre foi tratado de forma irônica por conta de Juarez. Então, dentro do processo existe o que nós chamamos de barganhas para que a pessoa não venha responder. O Ministério Público do Estado do Paraná ofereceu, através de acordo de não persecução penal, o valor de 50 salários mínimos para encerrar o procedimento criminal. Um direito que a gente fala que é subjetivo de qualquer pessoa que responde o delito. Ele acabou recusando. E com a recusa, obviamente, ele responde agora pelas sanções da legislação. E fique claro, isso é um acordo que parte do Estado através do Ministério Público com ele, não é da família. Da família nunca houve nenhuma tratativa de acordo. Após ser veiculado ontem a notícia, diversas pessoas mandaram mensagem no meu WhatsApp ali e através das redes sociais falando que ele continua andando em alta velocidade. Sim. E uma moça me mandou mensagem falando que um pouco antes de acontecer isso com o Ivan, ele quase atropelou ela caiu de bicicleta. Então a gente tem isso registrado. Então mostra que a gente não está aqui só, é claro, a gente quer que ele pague porque fez o Ivan, mas para que outra família também não venha sofrer por conta disso, que mostra que ele foi irresponsável e continua sendo irresponsável ainda. Doutor, o que esperar? Isso não é o primeiro caso e também não vai ser o último, né, de fatalidade no trânsito. Muitos já foram registrados na nossa cidade também, a exemplo desse. O senhor, como advogado da família, o que esperar agora do encaminhamento e o veredito final por parte do judiciário? Ele seja condenado pelo que ele fez. Isso é o mínimo que nós esperamos, né? Um acidente pode acontecer e qualquer um de nós estamos sujeitos, mas o que não pode acontecer é a gente andar em alta velocidade numa rua que não é permitido. A testemunha falou que ele passou com o carro e a poeira levantou, decorrente da alta velocidade. O que não se espera é que alguém, após a colisão, tente fugir, tente se subtrair do local e que ele venha pagar, porque a gente precisa de uma sociedade mais tranquila, civilizada, e só vamos ter uma sociedade civilizada quando a pessoa paga por isso, que daí vai trazer tranquilidade para minha casa, para minha filha, para minha esposa. Nesse momento, em nome da família, qual o pedido que você faz, principalmente ao judiciário, que vai, a partir de agora, né, dar sequência nesse processo? Assim, eu falo para as pessoas que, como eu acabei de perceber, que estão falando que eu estou pensando no dinheiro. Jamais. Porque não vai ter valor nenhum que vai trazer meu marido de volta. Nenhum valor vai cobrir toda a ausência que ele está causando na minha, na vida dos meus filhos, na vida da mãe dele, né? Que infelizmente teve 2 perdas muito graves naquele ano, no ano passado. O que eu quero, de verdade, quando eu procurei o Dr. Natan,
foi que a justiça fosse feita, tá? Por quê? Porque não é assim que funciona. A vida não é assim, onde eu faço o que eu quero e eu não vou ter consequências das coisas que eu fiz. Né? Ele fez uma coisa muito grave, né? Não teve empatia em nenhum momento e segue a vida fazendo a mesma coisa. Assim, eu não tô querendo, quem sou eu, né? Mas várias pessoas também já falaram, ele anda com aquele carro como se não tivesse acontecido nada, na mesma velocidade, e o que eu quero de verdade é que nenhuma família mais passe o que eu passei, sabe? Nem que a gente consiga ali só tirar o direito dele de dirigir. Aí eu já vou ficar feliz, porque eu não quero que ele faça novamente uma família, destruir uma família como ele destruiu a minha.